Olá para mais uma aula. Olha, um jeito bem legal de entender a diferença conceitual entre aceleração tangencial e aceleração centrípeta é analisando ilustrações. E eu quero que você olhe essa primeira ilustração aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha essa ilustração. E aí eu desenho uma aceleração para esse caso assim. Você percebe que essa aceleração está ajudando a velocidade? É lógico que quando eu uso o termo ajudar, eu uso esse verbo ajudar, é uma linguagem simplificada para a gente entender conceitualmente. Mas você percebe que essa aceleração está ajudando a velocidade? E você acha que isso, um caso como esse, essa aceleração indica velocidade aumentando ou velocidade diminuindo? Já percebeu, né? É uma velocidade aumentando. O módulo da velocidade, a intensidade da velocidade está aumentando. Tá bom. Nesse outro caso aqui, ó, em que a aceleração, nessa minha linguagem simples, eu vou usar esse termo, está atrapalhando a velocidade. Quer dizer que dessa vez aqui, a velocidade tem seu módulo, o módulo da velocidade está diminuindo. Tá, mas em um caso como esse daqui, ó, em que a aceleração, nesse caso aqui, nesse instante, está com o sentido para baixo, mas a velocidade está para a direita. Quer dizer, eu percebo que não é um caso como esse aqui, que a aceleração não está ajudando a velocidade, a aceleração não está atrapalhando a velocidade aqui, né? A aceleração aqui, ó, não está nem ajudando nem atrapalhando a velocidade. Então, o que indica isso? Uma aceleração perpendicular à velocidade para um movimento. O que isso indica? Se essa daqui, essa aceleração não está nem ajudando nem atrapalhando a velocidade, o que ela indica? Cara, ela indica que o objeto está em um movimento circular. E aí, o objeto, ó, vai completar uma curva. Tem curvinha, tem centrípeta aqui, ó. O objeto vai completar uma curva. Opa, então tá bom. Quer dizer que eu começo a entender pelo desenho que essa aceleração tangencial é aquela aceleração que a gente estudou lá na cinemática escalar. Ela indica velocidade aumentando, velocidade diminuindo. É ela que aparece nas equações, equação de Torricelli, Volvo é ateu, ela no sorvetão, é ela que aparece lá. Quando a aceleração está ajudando a velocidade ou atrapalhando a velocidade. A aceleração a gente chama lá de aceleração escalar, já chamou. No fundo, a aceleração escalar é um módulo dessa aceleração tangencial. Ela pode ajudar a velocidade ou atrapalhar a velocidade. Agora, se eu tiver uma aceleração perpendicular à velocidade para o movimento, é porque ela está indicando a curva para esse movimento. E aí, eu ainda criei, nesse caso, um último exemplo. Olha esse último exemplo aqui, ó, em que tem a aceleração tangencial e que também tem aquela aceleração que indica a curva. Ah, eu esqueci de comentar com você que o nome, a indicação aqui, a aceleração centrípeta, é porque no fundo, ela o tempo todo, essa aceleração que indica a curvinha, o tempo todo ela aponta para o centro da trajetória. Por isso esse termo centrípeta, aceleração centrípeta, é uma maneira de indicar que a aceleração o tempo todo aponta para o centro da trajetória. Mas Ivo, voltando para cá, ó, como assim é possível que eu tenha aceleração tangencial e a centrípeta? Sim, a centrípeta indicando que tem curva. Por exemplo, um caso como esse que não tem centrípeta e um caso como esse que não tem centrípeta, aqui e aqui não vai ter curva. Mas aqui indica que tem curva, ó. Opa, aqui indica que tem curva. Aqui também, né, indica que tem curva.
Qual é a diferença entre esse e esse? É que aqui... Opa, deixa eu melhorar minha indicação para você. Aqui, ó, essa aceleração com sentido oposto à velocidade está dizendo que nessa curva, nesse movimento circular, que o módulo da velocidade está diminuindo, porque ela está atrapalhando a velocidade aqui, ó. Ah, então, o que eu tinha como primeiro objetivo nesse momento agora com você? Eu gostaria que você percebesse pela ilustração que tem uma aceleração que ajuda ou que atrapalha a velocidade, que a gente chama de aceleração tangencial, e é essa aceleração que aparecia lá nas equações, Sauvetan, Lavoisier, Torricelli, e a gente muitas vezes no exercício chamou de aceleração escalar, e tem uma aceleração que indica a curva. Então aqui tem curva, porque tem centrípeta. É isso, perceba pelo próprio desenho. Agora, para entender um pouco melhor esse nome aceleração tangencial, o desenho que tem aqui ele é melhor para entender isso daqui. Ó. Por que o nome aceleração tangencial? Porque tangencia a trajetória. Quando eu falo tangenciar, é aquele que raspa aqui, ó, na própria curvinha, tá vendo? Aqui ela também está tangenciando a trajetória, mas neste caso a trajetória não foi representada, mas ela está tangenciando a trajetória. Então, se você, pelo desenho, começou a entender que tem uma aceleração que ajuda a velocidade, uma aceleração que atrapalha a velocidade e uma aceleração que indica a curva, é porque o primeiro passo já foi dado. Olha quais são os objetivos dessa aula aqui, ó. Primeiro, era realmente, pelo desenho, pela representação, você entender que existe uma aceleração tangencial e uma aceleração chamada centrípeta. O segundo objetivo era você chegar à constatação que o módulo da aceleração tangencial é aquela aceleração que você já chamou muitas vezes de aceleração escalar, lá na equação de Sauvetan, Lavoisier, Torricelli, nos gráficos que você fez V por T e tal. É chegar a essa constatação que, de fato, a aceleração que indica a velocidade aumentando, a velocidade diminuindo, é aquela que você estudou em cinemática escalar. Tá bom. E o terceiro objetivo é a gente classificar o movimento. Como assim classificar o movimento? Eu queria que você, para entender melhor o conceito, que você olhasse para esse desenho aqui, ó, para esse primeiro desenho, que você me diga, será que no meio dessas várias informações bagunçadas, você encontra o nome para que melhor, eu vou melhorar a minha fala, será que no meio dessas várias informações bagunçadas, você encontra o melhor nome para classificação desse primeiro movimento aqui? Será? Está cada vez mais rápido. Tá bom. E aqui não tem centrípeta, então ele não está fazendo curva. Nesse caso, se não tem centrípeta, não tem a curva, não tem curvinha, tá? E aí? Que movimento é esse? Ah, ele é retilíneo. Tudo bem. Então, ó. Retilíneo. 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 Ele não é circular, né? Eu vou descartar esse daqui. Ele é retilíneo. Mas ele é retilíneo de que tipo? Será que é movimento retilíneo retardado, uniforme ou acelerado? Ele não está cada vez mais rápido aqui, ó. Então, movimento retilíneo e acelerado. Tá aí. É esse daqui, ó. Oi, Lô, tô gravando. Ó, tem um aviso aí pro meu filho, mas bora lá voltar aqui. Então, é um movimento retilíneo e acelerado aqui, ó. Tá aqui. Tá bom? Por quê? Retilíneo, já que não tem aceleração centrípeta. E como a aceleração indica, está ajudando, naquela linguagem simples, está ajudando a velocidade, ele está cada vez mais rápido. Então é movimento retilíneo acelerado. E esse daqui?
qual é a classificação para esse movimento? E aí, você já descobriu? Movimento retilíneo, já que não tem a aceleração centrípeta, é movimento retilíneo aqui, ó. Mas ele é movimento retardado. O que significa esse movimento retilíneo retardado? Retilíneo é porque não está fazendo curva, está indo em linha reta. E retardado porque ele não está nem mais rápido, quer dizer, não que ele não está nem mais rápido nem mais devagar, porque ele está mais devagar, né? Está parando, tá aos pouquinhos. Então, movimento retilíneo retardado. E aqui? E esse movimento aqui, como é que a gente classifica? Ele é um movimento circular, tudo bem. Mas, para chamar de acelerado, ele tem que estar cada vez mais rápido. Para chamar de movimento retardado, ele tem que estar cada vez mais devagar. E eu vejo aqui, ó, que não tem aceleração indicando esse objeto ficando mais rápido ou mais devagar. Então, ele está em movimento, calma aí. Então, se não pode ser acelerado, porque ele não está cada vez mais rápido, nem movimento circular retardado, porque ele não está cada vez mais devagar, é porque é movimento circular e uniforme. Para terminar, será que você sabe me dizer qual é a classificação aqui, ó? Para esse movimento, como é que a gente classifica? Ele é circular, tudo bem, porque tem aceleração centrípeta, e também tem aquela aceleração, ó, indicando que a velocidade está diminuindo, que indica a velocidade diminuindo. Uma aceleração atrapalhando essa velocidade. Ah, então tem que ser retilíneo. Opa, que retilíneo, né? Tem que ser circular, que tá completando a volta e ao mesmo tempo ele tá parando. Tem que ser circular e retardado. Tá aí. Agora, eu não fiz desenho nem para esse tipo de movimento, nem para esse tipo de movimento aqui. Mas eu pergunto, será que você imagina como é que seria a ilustração para o movimento retilíneo uniforme? Vou voltar para cá. Será que você imagina? Se você pensou no movimento retilíneo uniforme, é simplesmente eu faria a representação de um objeto simplesmente com a indicação da velocidade v, é porque tá certo. Aí se fosse retilíneo e uniforme, não teria aceleração tangencial e também não teria aceleração centrípeta. Então, para ser um movimento retilíneo e uniforme, você já imaginou que a gente teria simplesmente a indicação do objeto com indicação de velocidade, mas sem indicação de nenhum tipo de aceleração. Tá bom, mas e se for movimento circular acelerado? Como é que a gente representaria esse movimento circular acelerado? Será que você imagina? Vou voltar para cá, ó. Como é que seria o circular acelerado? Se fosse circular, teria que ter aceleração centrípeta. Para ser acelerado e não ser retardado, essa aceleração teria que apontar, quer dizer, teria que ter sentido para o mesmo, teria que ter, melhorando a minha fala, o mesmo sentido da velocidade. Tá aí. Se você entendeu essas ilustrações aqui, todas essas ilustrações que a gente montou juntos, se você entender essas ilustrações, começando a perceber que, de fato, tem uma aceleração que indica a velocidade aumentando, tem uma aceleração que indica a velocidade diminuindo, a gente chama de tangencial. É aquela aceleração que você já estudou lá na cinemática escalar. E tem uma aceleração que indica curva, cara, porque o principal dessa aula os objetivos principais você já atingiu. E melhor ainda, quando você entende as classificações desses movimentos, é porque aí sim você atingiu todos os objetivos de aula. Tá aí. O que é que eu vou fazer lá na aula de dinâmica do movimento circular também? Eu vou aplicar com vocês também essa equação, que é a equação para calcular a aceleração centrípeta. V é de velocidade e aqui raio, que geralmente a gente vai indicar simplesmente por R, mas é assim que a gente calcula a aceleração, que indica a curvinha, que
que é V² sobre R. E isso a gente vai aplicar lá na aula de resultante centrípeta. Valeu, valeu, valeu. E até. Eu sei que a gente ainda não atingiu esse objetivo aqui, ó. Eu sei. A gente atingiu esses 3, né? Mas valeu, valeu, valeu. Não perca. Na próxima aula a gente já vai, ó, aplicar essa equação juntos. Valeu, valeu, valeu. E até a próxima aula. Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás.